Olá, começa agora mais um Momento Brasil, o programa da TV UFG e da Rádio Universitária que aborda questões relevantes para a nossa sociedade. Neste episódio, o ponto de partida para o nosso debate é a Emenda Constitucional 95, que é um projeto do governo do presidente Michel Temer, do PMDB. Aprovada no Congresso, essa medida congela os gastos públicos pelo período de 20 anos, a partir do ano que vem, 2018. Por isso, hoje estamos com um episódio especial que vai discutir os impactos deste congelamento orçamentário para as instituições federais de ensino superior. Fique com a gente, o programa está apenas começando. No episódio de hoje, o Momento Brasil recebe o professor Orlando Afonso Vale do Amaral, reitor da Universidade Federal de Goiás. Obrigado pela sua presença aqui no Momento Brasil, professor. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer falar com todos vocês, os que nos ouvem pela Rádio Universitária, que nos assistem pela TV UFG. É também uma satisfação receber aqui o professor Adelino Cândido Pimenta, reitor substituto do Instituto Federal de Goiás. Para nós é que é uma satisfação muito grande poder participar deste programa, deste momento importante, e o Instituto Federal de Goiás é que agradece a oportunidade de estar também podendo aqui participar neste momento e poder também apontar para a sociedade as dificuldades e os bons momentos também que possivelmente a gente possa estar aqui enumerando. Professor Adelino, de uma maneira em geral, qual que é a situação lá do Instituto hoje, orçamentária? A gente pode até estender, mas orçamentária. Bem, a instituição, com o recurso que estava projetado para esse ano, nós, como todas as instituições, sofremos contingenciamentos, especialmente no que diz respeito ao investimento, que do que foi projetado, apenas 60% foram liberados. Para custeio, até que o que estava projetado, embora tenha havido aquele contingenciamento inicial, também nós sobrevivemos a duras penas, fazendo inúmeros remanejamentos internos, com muito sacrifício, mas, via de regra, nós conseguiríamos chegar até o final. A dificuldade que a gente percebe, principalmente nesse momento, eu imagino que o professor Orlando também vai poder dizer a respeito disso, é essa liberação de recursos que são liberados em cima da hora, em cima praticamente da finalização da execução. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade para executar em função desse retardamento na liberação de recursos financeiros. Professor, o senhor, só ressaltando aqui, foram liberados, se é que eu entendi, o senhor me corrija, 60% dos recursos para investimento. De um total de 100%, foram liberados 60%? No que diz respeito para investimento, o que nós conseguimos como liberação para esse ano, para execução, em torno de 60%. Mas, eu volto a lembrar, é difícil a gente conseguir fazer uma execução de 100% disso que foi liberado em função do retardamento da liberação desses recursos, praticamente em cima da hora. Professor Orlando, na UFG, qual é a situação? A situação da UFG é muito parecida com a dos institutos federais e muito parecida com a situação das outras universidades brasileiras. Nós tivemos um orçamento aprovado, esse orçamento previa um certo valor para custeio e para capital, e assim como ocorreu no Instituto Federal de Goiás, nós tivemos a liberação de 100% dos recursos de custeio, mas inicialmente 60% dos recursos de investimento de capital, e por uma demanda específica, em função de pactuações anteriores, nós recebemos um complemento nos recursos de capital que projetam um valor, um limite de aproximadamente 70%, mas ainda assim inferior em 30% ao que estava previsto no orçamento da universidade. Isso traz inúmeros problemas em relação às obras que estão em execução, mas sofremos principalmente com os recursos de custeio. Embora tenhamos recebido os 100%, que estava previsto no orçamento,
nós temos que ver esse valor do ponto de vista retrospectivo. Só para dar um número aos que nos assistem e ouvem, o recurso de custeio das universidades federais nesse ano, não sei se é exatamente a mesma situação dos institutos federais, o nosso recurso de custeio desse ano, ele é inferior ao do ano passado, exatamente, em termos nominais. E o orçamento que foi proposto para o ano seguinte é igual ao desse ano. Então, nós temos um orçamento de 2017 que é inferior ao de 2016, em 6,7%. Nesse período, nós tivemos uma inflação e teremos uma nova inflação. Isso quer dizer que em 2018, o nosso orçamento vai ser mais restritivo ainda. Em 2015 e 2014, nós viemos sofrendo também contingenciamentos. Então, a situação nossa hoje possivelmente piora um pouco, no que se refere ao custeio, né? Piora um pouco da situação do Instituto Federal e talvez de algumas universidades, em função desse acúmulo que vem se acumulando, esse acúmulo de alguns anos, né? Que vem tornando o cumprimento das nossas obrigações mais difíceis. No ano passado, nós ficamos com algumas contas em aberto, que foram quitadas nesse ano, e certamente deixaremos algumas contas desse exercício para serem pagas no ano que vem. É como se fosse uma bola de neve. Nosso orçamento é limitado, fizemos todas as operações possíveis de otimização dos recursos, mas ainda assim nós estamos com dificuldade de honrar todos os compromissos, em função desse histórico de orçamentos que vêm sendo contingenciados. Por favor, professor, e até para ajudar aqui o nosso telespectador e o nosso ouvinte a compreender, o que é essa verba de custeio? Para onde é que é direcionada essa verba? A verba de custeio é para a manutenção das atividades básicas, né? Vigilância, limpeza, logística de transporte, como motorista, etc. Então, serviço, energia e tudo. Quer dizer, é um considerável recurso que a gente depende dele para as atividades cotidianas, né? E o que o professor Orlando disse, de fato, também isso acontece não só no Instituto Federal de Goiás, mas nos outros institutos, como, por exemplo, também o Instituto Federal Goiano. O que acontece? A gente vai acumulando algumas situações, algumas condições que a gente acaba ficando sem condições de resolver por essa questão orçamentária que é fixada e a gente precisa, às vezes, fazer remanejamentos que não são suficientes para poder cumprir com esses compromissos anteriores. O Instituto Federal de Goiás, hoje, ele conta com 4 campos em implantação. Em 2 deles, nós estamos com obras ainda para a construção das suas sedes definitivas. E os recursos que são liberados para manter a continuidade dessas obras não são suficientes. Então, é uma dificuldade muito grande também no que diz a recurso de capital, né, professor Orlando? A situação se repete na UFG. Nós temos um campus novo em implantação, que é o campus de Aparecida de Goiânia, e nós estamos na fase final de uma obra, a primeira obra desse campus, a maior obra, que vai abrigar salas de aula, gabinetes de professores, laboratórios, etc. E essa obra, ela requer um volume de recursos que, com esse contingenciamento, ele vai muito além do que está previsto, que foi liberado pelo governo. Então, é uma obra que está em andamento, não foi finalizada ainda, não parou, felizmente, e não vai parar, mas ela depende ainda de liberação de recursos significativos no próximo ano para que ela seja finalizada e a universidade possa, sim, se mudar em definitivo para o seu novo campus em Aparecida. Se não for me permitido acrescentar algo também, que eu vejo similaridade com a UFG. Veja, as nossas instituições, elas são, né, antigas. Algumas edificações também são antigas. E essas edificações mais antigas requerem muito custo de manutenção. Né? Essas que nós chamamos de pré-existentes, né, professor? E nunca que nos orçamentos que são aprovados para esses campos, para essas unidades, eles levam em conta que esse desgaste é maior, que o recurso a ser aportado para a manutenção daquela unidade também tem que ser corrigido. Essa situação também é uma situação que se agrava bastante. Professor Adelino, com esse contingenciamento constante, cumulativo, como colocou aqui o professor Orlando, as contas lá estão em dias ou vai fechar o ano devendo com contas em aberto? Quais contas? Eu diria que
a duras penas, o IFG, no final do ano, conseguirá fechar os seus compromissos, porque nós assumimos compromissos também, já sempre levando em conta que a dificuldade de liberação desse recurso até o final do ano, a tempo e a hora, não é tão fácil. E a gente também tem sempre essa preocupação de assumir aqueles compromissos sem, né, assumir muito compromisso para o ano seguinte, que a gente não sabe nunca como é que as coisas... Mas hoje, nos dias de hoje, as contas estão em dia lá? Nós, até final do ano, fecharemos seguramente com os compromissos que nós assumimos para esse ano. Professor Orlando, aí eu repito a mesma pergunta, tantos contingenciamentos, processo cumulativo, e aí desde 2015, 14, como o senhor colocou, a UFG vai conseguir fechar as contas todas? Infelizmente não. Infelizmente, assim como aconteceu no ano passado e no ano anterior também, né? A universidade terá dificuldades de honrar todos os seus compromissos e com certeza algumas contas, alguns meses, pagamentos para os terceirizados, sobretudo, que é uma conta muito alta, de energia elétrica, algumas dessas contas ficarão para o próximo exercício. Se a gente considerar a questão das aulas, dos laboratórios, o funcionamento está normal? Isso não foi afetado de forma significativa. Alguma restrição ocorreu nesse período, mas eu diria que a comunidade, de uma maneira geral, não sentiu todas as dificuldades que nós sentimos como gestores. A gente absorve muito mais essas dificuldades, tenta administrar, fazer uma ginástica com esse orçamento limitado, de forma a preservar ao máximo possível as atividades fins da universidade, o ensino, a pesquisa, a extensão. Embora, assim, algum prejuízo tenha ocorrido, eu diria que, considerando o cenário restritivo atual, esses prejuízos foram pequenos. As atividades de aula continuaram normalmente, sem nenhuma interrupção, atividades práticas. Alguma limitação em viagens de campo possivelmente ocorreram nesse período, mas eu diria que, de uma maneira geral, o prejuízo foi bastante limitado, tendo em vista a política que nós adotamos de não restringir tanto as despesas de forma a prejudicar as atividades fins da universidade. Nós vamos fazer um rápido intervalo, professor, e voltaremos no próximo bloco dando continuidade a esse bate-papo aqui, inclusive falando sobre a emenda constitucional 95, que propõe aí um congelamento por 20 anos aí investimentos. O Momento Brasil faz um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta rapidinho. O Momento Brasil está de volta com o professor Orlando Afonso Vale do Amaral, reitor da UFG, e o professor Adelino Cândido Pimenta, reitor substituto do IFG. Hoje nós estamos discutindo os impactos do congelamento orçamentário para as instituições federais de ensino superior, e aí vamos falar um pouquinho também da emenda 95. Mas antes, professor Adelino, o senhor comentava a despeito das dificuldades desse contingenciamento contínuo lá para o funcionamento, para a normalidade das atividades do Instituto. Eu acho que não é só para o Instituto, acho que para ambas as instituições, porque as nossas instituições sempre teve uma tradição muito forte em fomentar as visitas técnicas, aquelas visitas em campus, né? E essa atividade ela acabou sofrendo também consequências. Além delas, também nós tivemos que sacrificar muito postos de trabalho de serviços terceirizados, em termos de vigilância, em termos até de serviço de limpeza mesmo, e por causa da necessidade de fazer ajustes para se adequar ao contingenciamento. Então, acaba que a comunidade acadêmica sofre consequências com isso sim, porque deixa de ter oportunidades de ir em visitas técnicas que estariam acrescentando muito na sua formação acadêmica. Professor Orlando, falou-se muito sobre PEC 95, mas vamos relembrar aqui, o que é essa PEC 95 e quais os prejuízos que ela pode trazer para as instituições de ensino? A emenda constitucional 95, aprovada no ano passado, ela estabelece um limite para os gastos da União. Ela estabelece que o orçamento
da União, a cada ano, ele tem que ser ajustado apenas pela inflação, por um período de 20 anos. Traduzindo isto em termos mais claros, significa um congelamento. Se você corrige o orçamento da União apenas pela inflação do período, você está mantendo aquele orçamento por 20 anos. Qual que é o problema? O Brasil é um país ainda que tem enormes carências na área de educação, de saúde, no setor das políticas públicas de uma maneira geral. Se você congela o orçamento com tantas carências e com tantas necessidades de aprimoramento desses serviços públicos, obviamente nós ficamos estagnados. Quer dizer, nós não vamos sair da situação que estamos hoje, que não é ideal, não é boa, por um período de 20 anos. Do ponto de vista prático, como é que funciona? O orçamento da União, ele comporta todos os ministérios, todos os órgãos do governo. Então, obviamente que, uma vez estabelecido um orçamento para a União, o governo vai ter que repartir isso entre os vários ministérios. Como será feita essa repartição? Qual ministério será privilegiado em relação ao outro, tendo, por exemplo, um orçamento aumentado além da inflação? Isso é uma decisão de governo, da prioridade que o governo vai estabelecer. Nada indica, e a história desse ano comprova isso, que o governo vai dar prioridade à área de educação e saúde em detrimento de uma outra área de governo, da infraestrutura, por exemplo. Todas são muito carentes, mas é uma queda de braço entre os vários ministérios. E eu diria que, para traduzir essa política em termos mais claros, o orçamento das universidades e dos institutos federais, mesma coisa, não diminuiu. Da Universidade Federal, se eu comparar o orçamento global da Universidade Federal desse ano com o do ano passado, ele não diminuiu, pelo contrário, ele até teve um incremento muito próximo da inflação. Mas, se eu for observar o orçamento que é destinado ao custeio e ao investimento das universidades, esse diminuiu. Por que isso? Porque a conta é global, é o orçamento das universidades. E no orçamento da universidade, o item mais importante é o salário. Então, como houve um aumento salarial, o aumento do orçamento da Universidade Federal de Goiás, ele foi todo canalizado para o aumento do salário. E o orçamento para manutenção da universidade, para o investimento, esse diminuiu. Então, no que tange ao orçamento da manutenção e do investimento, a regra que está sendo aplicada para a UFG, para as universidades e para o Instituto, é pior do que aquela prevista na emenda constitucional. Porque se esse orçamento tivesse sido corrigido pela inflação do período, nós estaríamos numa situação mais confortável hoje. Na verdade, o orçamento desse ano, como eu disse antes, é menor do que o do ano passado. E para o ano que vem ele não será corrigido. Então, a regra é mais draconiana ainda se a gente vai para o detalhamento do orçamento. No global, tudo está ok. A emenda constitucional está valendo, o orçamento da universidade aumentou, proporcionalmente à inflação. Mas no detalhe isso não é verdade. E esse é o grande problema. No Instituto acontece a mesma coisa, professor? O professor Orlando Amaral foi muito feliz na análise e mostra bem o impacto dela nas nossas instituições brasileiras. Eu tenho também muita preocupação com os nossos rumos a partir dessa PEC. Veja bem, nos institutos, nós temos que lidar com a consolidação de campos que foram criados com a expansão dos governos anteriores. Nós necessitamos também de complementar a instalação de refeitórios estudantis em 4 campos que ainda não conta com esses refeitórios. Nós temos ainda que consolidar e concretizar alguns equipamentos em alguns campos que foram implantados. E uma questão mais preocupante é que o governo federal, o MEC em particular e o MEPOG, não tem liberado mais código de vagas para a contratação de professores. E esses novos campos que foram implantados, eles necessitarão de docentes para complementar
a sua consolidação, para complementar a integralização de cursos que ali foram implantados. E hoje, a instituição não dispõe sequer de um código de vaga que tenha sido liberado para esse fim. Então, isso é uma situação ainda que nos preocupa e tudo isso é colocado na conta, né, de orçamento limitado. A exemplo que o professor Orlando está dizendo, claro que são dimensões distintas em termos de valores, mas o Instituto Federal de Goiás também, do orçamento já projetado para 2018, é praticamente o mesmo desse ano. Mesmo desse ano. Não chega nem a 1 milhão de diferença. É praticamente, que também é o mesmo que foi praticado no ano anterior, 2016. E olha que nós temos sofrido muito mais, porque o professor Orlando mencionou que a UFG tem mantido mais ou menos o orçamento desde 2015, né, professor, que o senhor mencionou, e nós desde 2013 temos sofrido uma redução drástica. Então, se quem for consultar o nosso portal e qualquer outro portal que tenha disponível essas informações, vai ver que nosso orçamento de 2013 para 2018 caiu bastante. Não, eu posso dar um número. Né? No caso da Universidade Federal, das universidades federais, se nós compararmos o orçamento de custeio de 2017, que será o mesmo para 2018, com o de 2014, esse orçamento corrigido, né? Se a gente comparar o orçamento de 2014, corrigido pela inflação até agora, o orçamento projetado para 2018 é 20% menor do que o de 2014. Então, assim, numa situação, num país como o Brasil, numa situação das universidades federais, dos institutos federais, que não estão ainda em equilíbrio. Nós não atingimos ainda um equilíbrio, uma estabilidade, né? Nós estamos em construção. Verdade. Nós temos campos em implantação, nós expandimos, tem cursos novos. E não se faz só com obra física, né, professor? Obviamente que numa situação de instabilidade, de situação fora do equilíbrio, é impraticável você trabalhar com orçamento congelado, porque nós estamos em crescimento. Nós passamos muito tempo, muitas décadas, quase que estagnados em termos de crescimento. Tivemos um boom de crescimento, no período de 2008 a 2014, principalmente. Isso aconteceu na Universidade Federal, nas universidades brasileiras, nos institutos federais. Né? Então, isso foi um grande movimento necessário para ampliar a oferta de vagas, mas todo esse processo demanda, é claro, demandou recursos que foram alocados para as universidades e institutos federais, mas demanda ainda recursos para que a gente chegue a uma estabilidade. E a partir daí, então, numa situação de mais estabilidade, equilíbrio, se pudesse até pensar num orçamento congelado, isonômico, que se repetisse, mas na situação atual é inaceitável que a gente tenha um orçamento congelado e por 20 anos. Isso é impraticável e vai nos trazer dificuldades a nós e a todas as instituições públicas. Professor Orlando, a questão de pessoal, docentes, técnico-administrativos em educação também é uma preocupação da UFG? Também é uma preocupação. Nós temos pactuações assinadas alguns anos atrás que prevêem a alocação, distribuição de códigos de vaga de professores e de técnicos, e essas pactuações não estão sendo cumpridas integralmente. Nós temos vagas ainda a serem liberadas para o campus de Aparecida, temos vagas a serem liberadas para o curso de Medicina de Jataí, curso de Arquitetura de Goiás. Então, nós temos pendências em relação a vagas de professores e de técnicos. E nesse quadro de restrições, a preocupação é a mesma dos institutos. Como dar continuidade aos cursos que estão em implantação, alguns deles, campos que estão em implantação, com esse déficit de vagas. Agora, professor Adelino, a gente vai fazer mais um intervalo agora e nós vamos voltar traçando esses cenários do impacto da medida da PEC 95, que agora é lei, não é PEC mais, ficou conhecida como a PEC Emenda Constitucional. E a gente continua traçando esses cenários aí. Interessante observar que os técnicos administrativos, eles
eles estão num processo de greve da base da FASUBRA, que são os técnicos que trabalham nas universidades e nos institutos. Grande parte das universidades está em greve, né? Pessoal por questões de carreira, salário, contra a mudança e a reforma da Previdenciária. Mas a gente fala sobre isso também daqui a pouquinho, após o intervalo. Não sai daí. O Momento Brasil está de volta com o professor Orlando Afonso Vale do Amaral, reitor da UFG, e o professor Adelino Cândido Pimenta, reitor substituto do IFG. Hoje nós estamos discutindo os impactos do congelamento orçamentário para as instituições federais de ensino superior a partir da aprovação da Emenda Constitucional 95. No bloco anterior, professor Adelino, eu comentava e conversamos um pouquinho aqui no intervalo a despeito do aumento salarial concedido pelo governo para técnicos que estão em greve, 50% da categoria está em greve, e para docentes, que impactou o orçamento global das instituições, mas que o governo não liberou dinheiro para a questão de custeio, enfim. Agora, esse aumento, é preciso deixar claro que ele foi fruto de um acordo de dar um aumento de 15% durante 3 anos, 5% por ano, para as categorias profissionais dos trabalhadores, e foi dado então em janeiro 5%, que era a segunda parcela. A terceira parcela seria dada em janeiro que vem, janeiro próximo, mais 5% o governo não vai dar esse aumento. Então, o impacto ele acontece na folha, porém é preciso esclarecer que 15% em 3 anos é bastante razoável para corrigir a inflação aí dos trabalhadores, docentes e técnicos Exatamente. Das universidades. Aí quando o governo, professor Adelino, congela, o senhor traçou um pouco do cenário disso já para os próximos anos, mas o que entra primeiro em risco com esse congelamento? Bem, eu penso que de imediato a consequência já foi anunciada, que é o ano que vem a gente corre o risco de não poder fazer nenhuma promoção, nenhum atendimento à progressão, nem de forma alguma, nem promoção horizontal nem vertical. Eu acho que o primeiro impacto para o próximo ano seria essa consequência, né, para todos, tá? Para docentes quanto para técnicos administrativos, que é ficar sem aquele reajuste normal, porque já estão suspensos para o próximo ano. Essa perspectiva acontece também na UFG, professor? Eu acho que em relação a aumentos lineares, isso está, como já foi anunciado pelo governo, está descartado para o próximo ano, talvez para os próximos anos. Mas eu quero crer que os incrementos no salário em função das progressões ou promoções, essas não estão ainda nesse corte. Eu espero que essas promoções, que são parte da carreira, né, elas sejam mantidas. Eu entendo que a preocupação maior, como eu já disse, no caso da UFG, que vive uma situação um pouco mais crítica do que a do Instituto Federal, mas que é similar à de muitas universidades brasileiras, é trabalhar sempre no fio da navalha, né? Nós temos um orçamento que tem sido insuficiente nos últimos anos e será mais insuficiente ainda no próximo ano. Então, isso nos limita em muito nas ações da universidade, naquilo que a gente poderia fazer em termos de atividade de ensino, de pesquisa, de extensão, de promoção da arte, da cultura. Isso vai nos limitando, a gente vai cortando, e o problema é que a gente pode cortar demais e aí isso acabar tendo um reflexo muito negativo naquilo que a gente faz de melhor, que é formar pessoas, é fazer pesquisa, promover a extensão, a cultura. Então, essa é a preocupação de cunho mais geral. As universidades e os institutos tiveram uma oportunidade fantástica nesse processo de expansão, de crescimento, de capilarização, de inserção regional nos municípios do interior do país. Quando foi isso, professor? Isso nesse período de 2008 a 2014, né? Nós tínhamos, só para dar uma ideia da expansão, nós tínhamos 100 campos no interior em 2008.
da ordem de 100 campos em 2008. Hoje nós temos 300. As universidades estão presentes em 300 municípios brasileiros. Então, isso multiplicou por 3. O número de alunos das universidades federais matriculados, alunos matriculados, que era da ordem de 500 mil em 2008, passou para 1.200.000. Então, esse processo é um processo muito significativo. Eu diria até que não tem paralelo no mundo de um processo de expansão de vagas públicas num período tão curto. O Brasil fez esse esforço, né? Só que isso tem que ser mantido. Você não pode, nesse momento, comprometer a qualidade da expansão dos cursos que são oferecidos, das atividades, fazendo cortes tão drásticos no orçamento. É preciso ainda muito investimento para que o Brasil alcance o nível das grandes universidades, dos grandes institutos do mundo afora. E o que nós queremos é isso, nós queremos ter universidades que sejam muito bem qualificadas, muito bem estruturadas e que cumpram um papel social relevante para o Estado e para o país. E a preocupação é que, com esses cortes, isso nos compromete. Sem falar dos investimentos em ciência e tecnologia, cujos cortes são tão drásticos quanto nas universidades. E aí também é outro problema, que nós não abordamos ainda, né? Como manter um nível de pesquisa, desenvolvimento, de inovação tecnológica com orçamentos brutalmente, e aí o corte no orçamento da ciência e tecnologia foi mais drástico do que nas universidades. Como manter esse movimento de crescimento da qualificação da pesquisa no país com cortes tão profundos? Na ordem de quantos por cento, professor? Olha, o orçamento da ciência e tecnologia, ele se reduziu a 20% do que era há alguns anos atrás. Então, aí o corte é muito profundo. Todo o investimento, ou quase todo o investimento na área de pesquisa que é feito nas universidades, nos institutos de pesquisa e nos institutos federais, ele vem de um financiamento que não é exatamente o da universidade. As agências financiadoras, como a FINEP, CNPq, a própria FAPEG, no nível estadual, é que financiam, dão suporte às atividades de pesquisa. O orçamento da universidade não é suficiente para montar um grande laboratório, por exemplo, de pesquisa. E essas agências sofreram cortes muito profundos. Então, esse é um grande problema que se agrega a esse vivido pelas universidades. Acho que o professor Orlando mencionou um aspecto que vale a pena a gente destacar tanto para os ouvintes quanto para os telespectadores. Essa expansão ao longo desse tempo, 2008, 2014, que impactou também sobremaneira as universidades, interiorizando principalmente para os institutos. Então, eu diria assim que o volume é mais expressivo ainda, porque de cento e poucos campos que naquela ocasião existiam, hoje nós contamos com 644 campos espalhados pelo país todo. Amazônia, lá no finalzinho, lá na ponta do país, na parte mais alta. Então, veja que é uma capilaridade impressionante. Então, isso tudo demanda, né, a necessidade do orçamento acompanhar essa expansão. Professor, a consolidação. Só uma observação. Essa expansão também foi no mesmo período? No mesmo período. 2008 2014. A 2014. Exatamente. Só aqui em Goiás, foi lembrado aí, o Instituto Federal de Goiás, nós temos outro que é o Instituto Federal Goiano. O Instituto Federal de Goiás hoje está presente em 13 municípios com 14 campos. Então, tudo isso também demanda um acompanhamento de recursos orçamentários. Alguns campos já estão com suas situações bem consolidadas, mas existem outros campos que necessitam desse acompanhamento orçamentário para promover aquela expansão que o professor Orlando lembrou, que é necessária para a nossa sociedade. O nosso Estado necessita, cada vez mais, da presença das universidades, dos institutos, dos municípios, e que a gente sabe que onde eles estão presentes modificam a realidade daquela região, daquele município, não é, professor Orlando? De que forma, professor? Impacta sobremaneira na condição de vida
da comunidade daqueles municípios, não só no município onde está a presença do campus, seja do Instituto ou seja da UFG, mas da região ou no entorno. Muda a realidade com a presença da universidade, com o trabalho da universidade, com o trabalho no Instituto, e que às vezes passam despercebidos por muitos políticos que não reconhecem a importância, e daí a gente conviver com esses ataques permanentes à educação pública, gratuita e de qualidade, que não dá para a gente entender. Acho que a nossa presença nesses municípios todos, 600 no caso dos institutos, 300 municípios no caso das universidades, qualifica as pessoas, forma pessoas, acho que agrega valor à gestão de uma maneira geral do município, propicia a formação de pessoal muito bem qualificado em várias áreas do conhecimento, e os investimentos que são levados, seja pelo Instituto ou por uma universidade, a presença de uma universidade, isso movimenta a economia do município. Então, não é à toa que a romaria de prefeitos e governadores à porta do ministro da Educação, qualquer que seja ele, muito, né, professor? É frequente. Todo município quer a presença de uma universidade ou de um instituto federal, porque sabe que ela faz a diferença. Veja bem, assim, vamos pegar o nosso caso aqui, Catalão e Jataí. Né? O que agregou, o que foi agregado à comunidade, às comunidades locais, seja numa outra cidade, a presença da universidade. São dois polos hoje importantíssimos no estado de Goiás, na área de mineração, sobretudo em Catalão, na área da agropecuária em Jataí, e com certeza a nossa presença dos institutos nessas duas localidades jogou um papel nessa mudança da qualificação desses municípios. Imagino como é que se dá esse impacto aí nos municípios pequenos, longínquos, como o senhor falou. Eu gosto sempre de citar um exemplo dentro desse conjunto, para nós, importantíssimo, Uruaçu. Acho que o professor Orlando lembra da ex-prefeita Marisa, que morreu no acidente, que deu um exemplo de mulher pública e que se preocupava com a população da região. Doou o prédio da prefeitura para lá implantarmos o campus do IFG. E com o curso de engenharia civil ali funcionando, você não tem noção dos depoimentos que a gente tem de pessoas humildes, que jamais teriam oportunidade de sair para fora para formar seus filhos, e lá eles estão tendo essa oportunidade. Isso é importantíssimo, faz a gente ficar assim, muito satisfeito de participar de projetos como esse. Então fica aqui o nosso reconhecimento a essa prefeita, o reconhecimento póstumo, e que a família receba então o nosso reconhecimento de uma ação política, ideológica. Eu diria que, assim, nos municípios onde a universidade está presente, né, Catalão, Jataí, Goiás e Aparecida, a parceria com a prefeitura, com a gestão municipal é fundamental. Exatamente. Isso acontece também no caso dos institutos. A gente volta após o intervalo falando da importância dos prefeitos abraçarem um projeto de universidades e institutos federais. O intervalo, você já sabe, é rapidinho, não saia daí. O Momento Brasil está de volta com o professor Orlando Afonso Vale do Amaral, reitor da UFG, e o professor Adelino Cândido Pimenta, reitor substituto do IFG. Hoje estamos discutindo os impactos do congelamento orçamentário para as instituições federais de ensino superior, a partir aí da aprovação da emenda constitucional número 95. Professor Orlando, é importante os prefeitos, os municípios abraçarem o projeto de expansão das universidades? É fundamental. Eu diria que, no caso da UFG, foi fundamental. Nós só temos hoje um campus tão bem consolidado, tão bem construído e robusto nas suas instalações em Catalão e em Jataí, graças ao apoio das prefeituras locais. Lembremos que na década de 1980, quando esses dois campos, assim chamados lá atrás, foram criados, eles não tinham professores federalizados. Era a prefeitura e o Estado que bancava o quadro de professores de Catalão e de Jataí. E ficou assim durante muitos anos.
só veio se resolver, não integralmente ainda, porque ainda temos professores que são vinculados a prefeituras nessas duas localidades, no período de 2005 em diante, até 2014. Hoje esse quadro é bastante pequeno em comparação com o quadro federal, mas no início, durante a década de 1980 e 90, grande parte das nossas despesas com o quadro de servidores, professores e técnicos era bancada pela prefeitura, pelas prefeituras locais e pelo Estado. Falava-se no ano passado sobre a emancipação dos campos. Como é que está essa situação? O processo está no Congresso, está tramitando, já passou por todas as comissões, está agora à espera de entrar em discussão no plenário. Mas com essa pauta tão conturbada, política atual, tantas reformas sendo apresentadas, a toque de caixa, esse ponto acabou ficando no segundo plano, mas ele está pronto para ser votado em plenário. Eu tenho certeza que ele será aprovado porque é mais do que justo que esses dois campos se transformem em universidades e o impacto financeiro é muito pequeno. Professor Adelino, a parceria com os municípios, os prefeitos, é importante também? Considero também, exemplo que o professor Orlando já mencionou, de fundamental importância. Veja que é muito difícil a implantação de um campus no município somente com recursos federais, principalmente em função desse cenário que nós estamos discutindo. E a presença de um campus no município, ela, como já foi também aqui por nós comentado, agrega ao município e à região valores extraordinários, né? Que seduz todo e qualquer município. Para nós também não é diferente não, professor Orlando. Além de pedidos por intermédio do MEC, deputados, etc., prefeitos também nos procuram diretamente, né? Isso também não é diferente. É claro que a gente teria imensa vontade, prazer de poder estar atendendo, mas nós somos limitados para isso, né? Agora, eu mencionei o exemplo de Uruaçu como um exemplo que eu particularmente gosto de mencionar, né? Porque num momento também de muita dificuldade, não tinha tempo para poder construir a sede e não havia na cidade, no município, uma edificação que pudesse acomodar, mesmo que provisoriamente, o nosso campus. Ela falou, não, pode deixar, eu vou alugar uma casa e eu levo à prefeitura, mas vocês vão instalar o campus aqui. Então é por isso que eu gosto de citar esse exemplo. Deixa eu dar um desprendimento. Uma outra informação que é relevante, que é uma parceria que foi estabelecida entre a UFG e a UEG, que permitiu que nós iniciássemos as nossas atividades em Aparecida de Goiânia, mesmo antes de termos o campus. A UEG é solidária à UFG e compromissada com a educação superior no estado de Goiás, nos cedeu parte do seu prédio, que estava ocioso durante o período diurno, para que a universidade funcionasse lá, até que a gente construa o campus definitivo. Então, é mais um exemplo de parceria, seja com as prefeituras ou com as demais instituições federais, as instituições de educação superior do estado de Goiás, que estão permitindo o grande avanço que nós tivemos e estamos tendo no estado. Eu não posso também cometer aqui um ato de injustiça com o senador Canedo, que nós estamos funcionando provisoriamente em edifícios que a prefeitura também custeia para a gente o aluguel, etc. E, então, as acomodações onde nós funcionamos aí em Senador Canedo são provisórias e mantidas pela prefeitura, enquanto o nosso edifício sede não fica pronto. Então, exemplos como esse, os demais municípios também não deixam mesmo de prestar a sua colaboração, o seu apoio. Eu acho que essa parceria tem sido cada vez mais entendida pelos gestores públicos. Professor Orlando, existe alguma medida política, seja por meio da Andifes, que representa os reitores, por meio das associações e sindicatos de professores, alguma ação política no sentido de, eu vou usar até um termo bastante popular aqui, peitar essa emenda constitucional que congela investimentos em várias áreas, sobretudo em educação? Existe alguma ação política nesse sentido, em nível de MEC, de Congresso Nacional? Olha, eu acho que essas ações estão sendo feitas, realizadas pelas entidades que nos representam, seja professores, técnicos ou estudantes, e pela Associação dos Reitores, a Andifes, que você mencionou.
Eu tenho frequentado bastante nos últimos tempos o Congresso Nacional, a diretoria da Andifes, como membro da diretoria da Andifes anterior, de 2 gestões anteriores, e mesmo com a atual diretoria, que eu não faço parte, mas estive presente em audiências públicas na Câmara e no Senado para expor a situação das universidades e ganhar o compromisso dos senadores e deputados em relação à situação de crise das universidades. Então, temos feito isso. As entidades também têm feito, a FASUBRA agora, os trabalhadores técnicos estão de greve, um número muito significativo de instituições, e tudo isso ajuda a colocar uma pressão no governo. A preocupação é que esses movimentos não têm ganho, não têm ganhado as ruas como se esperaria numa situação tão crítica como essa, estranhamente até. Nós assistimos há pouco tempo atrás, na época do impeachment da presidente Dilma, as ruas movimentadas, as pessoas se manifestando e, estranhamente, do meu ponto de vista, isso não acontece agora numa situação que é muito crítica para todos, né, para a sociedade de uma maneira geral. Então, assim, as pressões existem, mas elas não estão ecoando nas ruas e na mídia como deveriam. E a resposta do governo tem sido o quê? A resposta do governo tem sido sempre de que a situação da arrecadação do governo está muito ruim, e de fato está. A gente sabe que a economia não tem crescido em percentuais mais significativos, isso gerou frustração de receita, etc, etc. Tudo isso é verdade. Agora, a questão é, o governo precisa estabelecer prioridades. Se ele tem que fazer cortes e congelamentos, ele poderia fazer em várias áreas. Na área da educação e da saúde, ele não deveria fazer. Existem outras áreas, por exemplo, pagamento de juros, que o governo poderia congelar também o pagamento desses juros, do montante dos juros. Não foi feito nenhum congelamento aí. Então, a escolha é uma escolha do governo, das prioridades do governo, das políticas do governo. E o que nós reivindicamos é que, mesmo no cenário de dificuldades que nós entendemos, reconhecemos, outras decisões poderiam ser tomadas de forma a não prejudicar áreas tão fundamentais como educação e saúde, por exemplo. O senhor concorda, professor? Concordo plenamente. Muito feliz na explanação do professor Orlando. Também exemplo da Andifes, os institutos federais que compõem a rede nacional, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que é o CONIF, também tem participado ativamente desse debate, tem também estado junto a uma frente parlamentar, não é, professor Orlando, que tem se preocupado conosco e também tem tentado agir dentro do Congresso. Mas esse embate é um embate que, é o meu modo de ver, ele vai ser muito longo e árduo, e penoso também, para podermos reverter a situação que se coloca para a gente daqui para frente. É um embate que vai ser bastante penoso, mas que nós, em momento algum, podemos deixar de acreditar que seja possível uma reversão disso. Com todo esse cenário, é possível ser otimista quando, por exemplo, saiu aí um ranking das melhores instituições do estado de Goiás e a UFG aparece lá entre as melhores, o Instituto Federal aparece entre as melhores instituições de ensino do estado de Goiás. É possível ser otimista? Eu sou sempre otimista. Eu nunca deixei de ser otimista, mesmo nesse cenário de muitas dificuldades que coincidiu com o meu mandato, né? Fizemos muito, acho que nós evoluímos muito nesses últimos anos. Nós nos aproximamos do primeiro mundo das universidades, com todo esse avanço, essa qualificação, mas é preciso fazer muito mais ainda. Nós ficamos muito tempo parados no tempo. Então, esse ato de crescimento que nós tivemos não deveria ser um hiato só, deveria ter continuidade. E essa é a preocupação, porque a ciência não vai esperar o Brasil. A ciência vai continuar avançando. As universidades vão continuar avançando. Os países da Ásia estão hoje no topo dos países em termos de crescimento na educação, na economia, na indústria. A China é hoje a fábrica do mundo. Tudo é feito lá. E é um país que até bem pouco tempo atrás tinha uma renda per capita muito inferior do Brasil.
Hoje, a China, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tem uma renda per capita que é maior que a do Brasil. Então, o Brasil está estagnado e o Brasil, ninguém vai esperar o Brasil tem que correr atrás, e eu diria que tem que correr atrás aplicando mais em educação, ciência e tecnologia, nessa área que é fundamental para o desenvolvimento do país. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Daria para a gente continuar o bate-papo aqui, mas eu quero agradecer imensamente ao professor Orlando Amaral, reitor da UFG. Obrigado pela sua presença. O Momento Brasil já deixa o convite para que, em uma próxima oportunidade, o senhor retorne. Muito obrigado. Prazer falar com todos vocês. Agradecer também imensamente ao professor Adelino. Obrigado pela sua presença aqui, professor, e o convite está estendido ao senhor para que retorne ao Momento Brasil. Para mim também foi uma alegria muito grande, pessoalmente, estar aqui, principalmente debatendo aqui com o professor Orlando, a quem tem uma admiração já antiga, né, professor? Mas eu não poderia também mencionar aqui a satisfação do nosso reitor, que infelizmente não está em Goiânia e por isso não está presente aqui nesse debate, em receber de vocês esse convite e se colocará à disposição para quando for necessário nos convidar, que estaremos aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado aos nossos convidados de hoje. O Momento Brasil vai chegando ao fim com este episódio especial que encerra a segunda temporada do programa aqui na TV UFG. Se você quer acompanhar mais do Momento Brasil, fique ligado na programação da Rádio Universitária 870 AM. O Momento Brasil é uma coprodução da TV UFG e da Rádio Universitária. Acesse os nossos sites e as nossas redes sociais e fique por dentro. Até a próxima. Tchau, tchau.